Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Vamos continuar, nosso trabalho com nossas aulas, nossas atividades. Quero lembrar vocês que a gente não faz as provas, da mesma forma que as outras disciplinas, a gente faz gradativamente, são justamente as atividades a nota de vocês, A avaliação é contínua, Então veja só, não há uma avaliação pontual de uma prova, no caso no bimestre, mas a gente vai contando todas as atividades. Então quem tiver em dívida, me procura aí no privado, me chama, porque eu já fechei as atividades anteriores, tá certo? Então o acesso fica até o domingo, Na nossa aula na quarta fica o acesso até o domingo às atividades, tá certo? Quem não fez, me procura para eu abrir para você fazer rapidinho e para fechar novamente, tá certo? Aí eu preciso ir pontuando vocês para fechar a nota depois no final, tá certo? E hoje vamos falar sobre contar uma historinha, fácil aí para vocês assimilarem, que diz o seguinte: não devemos julgar ninguém, sobre a questão de você estar fazendo prejuízos, pré-julgamentos, prejuízo não no sentido de prejuízo financeiro, mas pensamento sobre algo, pré-definição, preconceito, a formatação anterior de algo que você possa pensar ou imaginar dos outros, Não fazermos, principalmente juízo negativo das outras pessoas. Veja só, Daniel, pai de 3 filhos adolescentes, participava sempre dos jogos do colégio de seus filhos. Para a Olimpíada, discutia os pormenores de todas as competições. A história de Daniel. Numa quase decisão final de campeonato, presente a um jogo de basquete do colégio, onde seus filhos estavam, torceu muito durante os vários jogos de decisão parcial. No último, já começou a não gostar do juiz escolhido, Criticou o tempo todo sua atuação. Então o pai participava de todos os jogos e no final não gostou da arbitragem lá do juiz, tá certo? O time de seu filho mais velho teve uma partida tumultuada. Ele gritava da arquibancada do ginásio, do colégio, contra a atuação do juiz, que, aliás, era seu amigo. O juiz era amigo dele, do Daniel. Sua esposa saiu de perto para não passar vergonha. Ele estava fora de si. O time quase perdeu. No último momento conseguiram um ponto necessário para a vitória. O cara na arquibancada era a maior zoada, Mas o time no final ali, nos últimos instantes, conseguiu o ponto que faltava para a vitória. Então, à noite, o senhor Daniel recebeu um telefonema. Um dos juízes de jogo de decisão final estava mal. Decidiram escolher o senhor Daniel para juiz da partida. Olha só. Ele foi agora escolhido para ser o juiz de uma das partidas finais. Na manhã seguinte, um juiz do torneio de basquete feminino do colégio sentiu a hostilidade de pais contrários à sua escolha. Ouviu palavras agressivas que o aborreceram. Durante o jogo não conseguia acreditar na quantidade de coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Tinha de tomar decisões rápidas e claras em meio a toda a agitação. Então, ele agora, na posição de juiz, sentiu a hostilidade dos pais que não queriam que ele fosse o juiz. E durante o jogo, sequências rápidas de movimentos, e ele tinha que tomar as decisões ali na hora, foi falta, não foi, tal. Então tudo isso ele sentiu na pele, de estar agora como juiz do jogo. Não fez um trabalho muito bom. Os pais, por sua vez, o criticaram muito. Saiu daquela quadra terrivelmente humilhado, apesar de todo o esforço. Essa experiência mudou completamente sua visão acerca dos juízes esportivos. Para entendê-los, teve de passar pelas pressões que eles enfrentavam. Então, aquele homem que na arquibancada estava criticando, julgando os juízes, agora na pele de um juiz, ele passou pela mesma crítica,
pelas mesmas críticas, pela mesma hostilidade, né, com a qual ele estava acometendo lá o outro juiz também, tá? Então, a partir daquele dia, refletiu sobre Deus e sua atuação no mundo e em nossa vida. Foi entendendo melhor a atuação de Deus em nossa vida. Várias passagens do Evangelho mostram a paciência de Cristo diante dos erros das pessoas. Deus entende a todos, sabe esperar por confiar numa mudança na cabeça do ser humano, né? Orientados pela maneira de ver, julgar e agir de Cristo, temos menos dificuldades para conduzir nossa mente com mais verdade e justiça diante dos fatos, né? Então, a figura de Jesus no planeta, né, quando ele passou por aqui, foi essa, de entender a humanidade, né, de entender os erros e esperar para que os seres humanos se toquem, né, dessas coisas que não nos levam a nada. E o Evangelho de Cristo é justamente isso. A compaixão, o amor, sim. A justiça também. Então, entender que colhemos aquilo que plantamos. Né? Então, se passamos a vida hostis para com as pessoas, para com a vida vai nos devolver essa hostilidade também. As pessoas vão nos devolver. Mas se passamos a vida com gentileza, com a amabilidade, né? Buscando sempre a paz, a tranquilidade, a temperança, né? A cordialidade com as pessoas, a vida também vai nos devolver isso. Possa ser que um momento ou outro, aflições, conflitos vão existir, né? Tem que existir também para crescermos, mas não vai ser uma regra, né? Então aquilo que doamos para a vida, ela nos devolve também. Isso é importante. E sempre são as pessoas mais velhas, geralmente têm essa visão de mundo, sabem sobre isso. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, elas são contrárias àquilo que a razão já identificou, aquilo que a razão já entende que é o certo, que é o melhor a ser feito, né? Então fiquemos aí com essa reflexão, tá? E eu vou pedir aí na atividade que vocês respondam o seguinte: perdoar alguém que nos tenha ofendido é difícil. Também não é fácil pedir perdão, porque temos de reconhecer na frente de outras pessoas que nós erramos. Então, o reconhecimento do erro é difícil para nós, né? Nós não queremos estar errados, queremos estar sempre com a razão, queremos ser sempre certinho, nossa forma de ver o mundo, nossa visão, nossa ideologia, sempre é a mais certa. E não é nada disso, né? O mundo é mais, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, com sistemas múltiplos, com alegria, tem países de todo jeito, pessoas de todo jeito, a diversidade está aí. Então precisamos entender tudo isso e nos situarmos nesse mundo de maneira a não sermos tão cabeça tapada, tão cabeça oca assim, de não poder abraçar certas coisas, certos discursos, certas coisas boas que nos são apresentadas, né? Então, que possamos nos deixar guiar por aquilo que é bom, pela força positiva, né, do mundo, né? Pelo lado, não pelo lado sombrio da força, mas pelo lado agradável, né, do mundo, otimista, perseverante, pelo lado da esperança que há no mundo. E sempre haverá esperança, né, para nós, tá bom? Então, comente também aí, se possível, no grupo com seus colegas, né? E também na atividade. Você vai comentar o seguinte: você se recorda de algum problema, né? Aqui tem travessura, mas de algum problema que tenha feito a um amigo ou uma amiga porque ele o havia deixado de lado, ignorado você, etc., né? Você gostaria que esse gesto fosse esquecido para reatar a amizade? Você vai responder. Como poderia reparar isso, né? Você está intrigado de alguém, como pode se reatar essa amizade, né? É fácil, não é? Explique, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Procuremos nos colocar no lugar dos outros também, tá? Às vezes falamos das pessoas, falamos dos governantes, né? Mas não é fácil estar lá, né, na cadeira de governante, não é fácil estar lá na cadeira do prefeito ou da diretora da escola, não é fácil estar na pele do professor, também não é fácil estar na pele do aluno, né, da aluna. Então, tudo isso
Nós sabemos, nós professores sabemos o que é ser aluno, também já fomos assim, né? Também já tivemos nosso momento, né, de estudante. E muitos de nós ainda está estudando, né? Mas é isso, procurar nos colocar no lugar do outro e ver o mundo com os olhos do outro muitas vezes. Não 100%, mas procurar pelo menos 50% aí, meio a meio, ponderar as situações. O que o outro está pensando de mim é relevante, não é? O que eu penso do outro é relevante, é isso mesmo, não é? Sempre vai ser 50%, tá? Você, 50% o mundo vai estar certo. Não há uma unanimidade, né? A unanimidade é todos, né? É o mundo como ele é as coisas como elas são. Isso é unânime, isso é absoluto, né? Então entender o mundo como ele é, como ele se apresenta, aceitar algumas coisas sim, outras coisas não, mas aceitar a dinâmica do mundo é importante para vivermos felizes, para vivermos melhor, para buscarmos nossos sonhos, buscarmos nossos objetivos na vida, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço.